Apronto atu hahui dane olian nak loke hawakara ka hatudu dados balo, statistik balo, dados statistik balo perita dele kari do dele halu dane. Ia dia 18 2022 tina dane, dia 18 de julho. Serve halo tina sanul, aniversário tina sanul. Fula ida bakutu. O tina sanul dane serve consegue de resista 38.000. Itacar 38.000 perita colher. Você 38.000 dane 60% será ini. Será nebe que empresa, mas be laos companhia. Mais ou menos 18 ou 19.000. Tu fala número segundo, companhia, empresa be companhia, nebe que nai é mais dede. Essa hau ia companhia Florença só me sac nai. Ne número da rua. Tu fala mais companhia nebe que ninia nai mínimo liu ida. Kata bele rua e bele totolunu. Ele não fala fati toluné. Tu fala mais companhia de o tipo botle, marca sociedade anônima. Nem cento e tal de, custa 38.000. Tu fala mais ita consegue registrar companhia internacional a torcida. A torcida compara com 38.000. Companhia internacional de né, talvez não existe em Railio, mas apenas registra de tirania entidade. Esta legalidade temos. A torcida compara com 38.000. Na empresa nebe que existe a Tachibalo men. É mais estrangeiro, nebe que lá o cidadão timorense, hari companhia timor, mais ou menos 3 ou 4.000 individuais nebe que registra companhia de Timor-Leste. Daí 4.000 e tal compara com 38.000, da lei da né timorenses marca domina. Tamahu idane. Se tinha salário de halo de 38.000. Serve hari dene lá dia. Então, tamanho 2019, serve halo plano ida. Kata ita precisa criar política da gestão para aumentar o número ida. Tamanho 2019 remata tamanho 2020 ita surta la lorong botira. Covid-19 ita la bela boca. Então, plano ida ne ela fali betina rua. Depois o presidente da República anuncia kata claim estado de emergência, pronto, ita tamo plano ida. Ita retama sama kabito a 38.000 lei. Ia questão bala. Primeiro, cada tempo neba serve centralizado dele. Agora, se uma cara registra minha empresa, pensa gasto tempo, gasto osso, gasto tudo para badile. Ne primeiro, segundo, ia tan distância nebe carota. Ia de posto administrativo by município, de que serve identifica vale 55 km nela dentro. Tamanho maka ita cria kata kiatina kotu depois ne ita tenta halo botruma. Primeiro halo falileida para permite serve a tu local de sanak siraia território toma. To em loro ita estabelece 100%. Agora dá. Depois de 100% ita halo. Ita tem resultado ia galera. Ia sai tua 8 anos labara. Ita consegue aumentar mais ou menos 12.000 empresas. Você política fonda. Mas perceba que vai nem se raptou. Mais de 10.000 lá tô. Hala fila fali política cria fali gestão ida. Lá como cidadão que tá nossa. Serve permite para hatama sana pedido Luisi eletrônico e-mail. Hatama pedido é que tá interpreta sala. E a fulan primeiro ita sobele de simu pedido ranulo. Que te pega. O triste ele tá massa. Hala fali promoção. Agora dá mais ou menos, beletum sai 800.000. Dia quando? Depois eu falei na saída net, sai na fati 800, ele vai tomar labara. Então tá lá será lá. Dia clima como intertete distância, custa 15 km to a 55 km, será lá que torno no dia clima makba. Serve vai me fati para fonte de dados sobre registra e base de dados. Também o hiloro de lolos tem no raboto o hiloro. Excelência ministro muito pequeno está por lá também. Depois eu sou ministro local e território toma agora online lá no mar território toma a tu não é bel hano registro. Tama sama ka precisa registro idane. Tamba serve na cara lá, tamba estado na cara guarda na cara a tu legaliza comércio todo. Se la legaliza anusa, ou sim e penalidade. Penalidade to mira $500 to 5.000. Também o governo cria a política 2021. Kata
atividade comercial nebe kita bot sirapoti nebe que risco que nunca mais selo. E político que dá tanto atrai kata nunca não pretensão. La selo batida ne vida toma. Mas bem risco que ba registro comercial mantém a fatia data gratuita. La selo batida. Então selo makira nebe emolumentos também que selo maka licenciamento nebe que atividade nebe que com a licença. No atividade nebe na wane nia registro comercial nebe que se autoridade uma russo fila falmita para halbida nede. Da letra política nebe que atuhalo para hak basic amba iha empresário sila. Irani ita heta ninia registro biha kal sim. Iya. Aumenta tanila program ila nebe que governo tenta na fatin kerama que pinangue o balu bakoto maka sexta básica. Ema bela protesta. Mas bem realidade tudo que a cesta básica eleva terteiros número de empresas. Se a bem eleva ni número mira 100%. Se a comparação cada fula. Depois de cesta básica nita aplica, nita implementa, tama em fevereiro tina ainda compara o fevereiro tina quanto 100%. Se serve de uma coleta de dados de a base de dados a tudo lá. E até não tem parceiro internacional, WFP. Nirasi katete kata, sim, número, basira nebe que apoio cesta básica sai 47%, mas serve hari kata 100% das 47%. Da maneira realidade. Da maneira que apoio no fatira atunone processo ira nebe kita la koi kata ka negociante sira bele halo sira negócio legal, sira bele halo ilegal. A legislação se deve aplicar aqui na nível. Pelo menos tolo nebe que básico do se deve decreto lei rua a lei da. Programa idane hetan apoio makas terteiras. E a parte tolo permite a ter ideia. Primeiro, senhor Luni Makene representante ele apoio ser para a campanha. A turnê bel basic ba empresário ser para registrar. Segundo, ministro Finanças Rásico. Apoio programa idane ho careta estado. Terceiro, IAD hoje IAD desde setembro de 2013. Tolo ne apoio será até data. Nem tolo o termine gotou que ligação ba área econômica. Se cari se sira revista ho o lançamento se equipa ser ne tumba treino ba mau sira. Se revista é tan saída. E a benefício do ANEBEC resta nele. Primeiro, benefício primeiro, vai ser na Rásica. Kata sira lista oficial, sira bele acesso baia, segurança social. Segundo, sira bele acesso baia, política fundo do governo que queria dar maka esquema crédito. Ne vai ser a. Agora ba estado será, sira selo pelo menos 10% se lucro no ANEBEC, lucro ANEBEC se atumesta. Então, parte ruane hetan benefício. Se niela revista parte ida lakom, parte ida estado lakom, parte ida falseramos lakom tama hetan penalidade. Ita la peda. E registro ida nemos hetan apoio na frente do Ministério de Finanças, ao espera que a atura tributária ita use ela no sistema SICAS. Kata depois de equipa de tum recolha sem nama kaligos. Lá o salão boto te mai hane, halu te depois lora seguinte lora fila falima. Atunone hetan legalidade. Agora, tambasama kita hili Bobonaro, município Bobonaro pega halo é malene tambasa. Parece uma pergunta. E a boa trua, importante para servir hili. Primeiro, tamanene cidade da tolo que ha território tama. Mas da principal e da nemaka niane hela basic linha fronteira. Nebe que tu acompanha catalê para ter risco bom. Atu halo negócio nebe que la tuir dali tabun legal. E ne basic nos município suai. Então para seita provoca ida ne pronto. Ita heta legalidade e nia livre atu halo nia atividade comercial. Ita governo dan estado dan ihla perpassam baiha organização internacional rua. Ida maka ASEAN região tania ida fali maka dableton nebe que senhor ministro rasi engenheiro Zutinha Amaral ne maka líder dan. Kata sekare ita legaliza poto to ha menos informado de aquilo tama bele asa receita. Sedani ita la halo dali ta media iha kala iha benefício kala saiba as o benefício bot la lima. Iha proses nelara
pelo menos a voto na prêmio si ou isa empresário se contribui bastante para membro ma organização do tema. E aí vai ter informação musa husu, ter encontro oficial do governo Timor-Leste ho da beto musa husu. Husu sede. Hadim bele kala, maluk sa nebe kala bisnes fronteira, hakat basuri, fasina tomat. Oh sim, irani mitakara. Mas be kita haluan legaliza. Sedani tahalona si abang berapuan terkait solusi membro. Ita bela hal kuala bet ita bela tutu rita ne luhu tau tomate bah hakat basuri. Regras internasional hadam gitu. Sira den bel. Sira desa sira dia pasar de sira dia cross border trade. Kata halo komerso hakat bah ya fronteira. Tanah Timor-Leste faz fronteira terrestre com Indonésia. E nem vende que então tem que até o nosso produto até 80% está vai levar mas se se dá for tem produto mas depois se dá nem também é uma legalidade depois de ter certificado de ser importante na lei está lua e nem para a tubela mos acesso a benefício um tema segurança social 10% mas bem da letra 10% governo política 10% mas bem 6% governo maxelo balbal ne kanune ne ka e 4% marcado vai ter se certificado assim serve e nemos vele acesso ao internet kata esquema crédito ne garantia 50 milhões la vele ba de vamos sacar mas bem ne ba critério sate dia lori ho certificado ne que serve limite ini tahu critério se maluk ser empresário se ne be que hakara capacita negócio mas 6 certificado la vele tela vele também hoje então eu tô lá contente tava senhor ministro vele reserva nete nia tento mais ne para tulo keren atunone hahusu hiloro na leleta depois de senhor ministro cole sinis lawan também retanona apoio bot lá nimo si entidade tulang teno se cara que nem maka sira continua la mai registra também tá agora vai serve identifica posto antismo na beque do cliente capital municipal. Exemplo, ida manufai mais ou menos 55 quilômetros. Você sabe, vai aí hotel. Turiscai, mais ou menos 30 a 50 tal quilômetros. Se Los Palos batutuala 45 quilômetros. Imagina, cara, se é uma transporte, não me diga que é mais sério. Mesmo que local que não escusal é a capital município. Agora, ikut sesuai dengan makna sahabat ihatan politik kira nebe kami excelência missão kata atau dia keluar dengan maka ihana politik atau halo registro eletrônico. Ne requerimento da nebe que habilitou hakara imos agen hakara. Seita na coloque depois se tava ter membro mas sira di husine ba mais detela. Ami kaba registro mas tem se bala ini ba. Aí la bela. Tamane politik kapasitas hata apoio se tem parceiro internacional sira para e a futuro, então será que até nessa hora salor, mas é futuro e agora negociação lá kata amo bairua empresário sira da liga baia edifício servenia. Edifício servenia só para halo controle. Ba ato sira nebeke tuir legislação e tamane sistema risco akumulação ini. Atunone facilitatan Timor-Leste facilitar organização ruang ini critérios para Timor-Leste atau aderba. Se tem a presidente da República kata pinan oi, se tinan oi tebe sona tama, então serve preparado. Tamba e a organização do que teme serve pela parte ba. Serve pela parte ba atau contribui, serve maka estado ne halo governo halo para bel sai full membership ba ina organização do ano. Atau none ita bel halo negócio normal, tama quando sira mai ita trata de imi atau halo negócio pensar halo ne. Tapi hari miniane lau ia tiro na babai halon de lambe tamano oportunidade de hoje niya encoraja ba todo tirar to video equipa ser nimi ka preparar hetan apoio seu antele tumba terreno pahal kampanye la da kona e hei kata depois itane sirah basic ambaiha itania equipa ne para bela recolher niya documentos para halo registro idane família fama kane hoso obrigado bot la lima di fila faliba MC obrigado para Dari datang obrigado ba diretor executivo CRPP e tema fona le fuam badak no objetivo usi lançamento registro móvel. Dia tuifal mai ha convida sua excelência presidente autoridade município Boponaro atau bele
for discurso que ele foi para com uma baita. Fatem no tempo a empresa. Certo, obrigado, Valenci. Anda respeito para a excelência do ministro de Carne, anda respeito a nossa senhora presidente ANTR e para diretor executivo, para o senhor diretor executivo, com a equipa, mas com respeito, representante comandante de polícia, com membros Sira, diretores municipais ou diretores de delegação territoriais, nível marca presente, com funcionários Sira Voto, com respeito a nós. Agradeço a excelência ministro, também o Indoro Mbele Hitan Maia, a minha município, mais o lançamento, o registro, vai empresário Sira. Antes de vamos aquela informa para o diretor executivo kata Fatin Sérvia na nacionalidade ulu karena kualian ho ya município mas be ho diretor terras sei bukan mius na Fatin para onsa sila bela hetan Fatin dan nebe maga dia idi gunu para bela hala sa serviço idane amila halu haida Firmai hama sakara husu ba funcionário sira hoto serva ninia aku ita seriusu hamu tu Fatin e a outro uma que itu na preocupação tene consulta tamba se ita rok malu maka bato sila lao e hamu sakara sita utuan kono ba ida cesta básica punera seu diretor qualia excelência desculpa também e momento lançamento cesta básica há momento no Jadili e há uma informação balu e momento irane também tu atira marca presença na barra kutuan há cara qualia mas irane também sama que o governo tem de faz cesta básica na interrogação ira vai tahoto e tahoto tem de compreender se sandene também saída primeiro foi benefício vai ter empresário Sira. Segundo, foi benefício moça para agricultor Sira. Batuan nem tem tahu itu ulung. Emang barat. Dan apa misalnya kami agora batar iha popal batar. Dia pandai lalu Sira. Saya emang timur lalu ada kualian sini. Nengar dia. Itu informasi baru pakar. Nela sana sana, nesal. Nabela na sana. Mas ira nebe magala sira lagosta, tabi sira lag, how pakar kualiah na sana. Ira nebe magala lagosta, cesta básica significa que na lagosta governação dele. Mas agricultores, centenas de milhares de Timor, né, maga sira gosta, tabi sira batar sira tinan tolo hati manane, sai hoto na agora. Sira gosta lah lima. E sira barinas para tu hartos. Lilu itali ema sira fona. Neve ia biban dena ida na makarato itu hotu. Ia buat rua dei. Po benefício ba itali empresário e po bos benefício ba ia itali agricultor sira. Tos nai sira. Neve ma fulan la forma ya banco. Ita sira ba kritika ne tamba ita dia tamba balu fulan forma ya banco. Estado cedo, mas povo não é tá povo não hakar kami dene, povo Timor ne 90% ne hakar kami dene dun. E sila se qualia pelean liutan, au sita liure, e cosliu hakar ya todo mas ba empresário sir, preparem documentos. Anda sa ohin sa diretor executivo qualia. Além de documentos, então tiramos tende a preparação da mata em base cari.
Tambah itu sira empresário sira hatene itau kunan tinan hirawan ya construção barbara que já rai bobnal itu sira mas serviço mas e hau presidente sana presidente autoridade e hane foi halo tinan ira puran ira empresário sira de serviço agora é larun máximo também projeto 2019 estou agora se permata. Além de preparar itu sira documentos dia kelutan e prepara muito bater ke rumah para bela atende atividade externa. Agora itu bater é o parceiro do governo, né? Se itu bater é parceiro do governo, hal bater rumah tem de tuir requisitos governo nian. Agora requisitos governo sai onser, itu bater hal onser, nela bela. Nem itu bater prejudica fora governo. Né, ganhar se presidente autoridade e a raia e a município né, ao se lá com cor hol né, né? Né, isso né maga amiga from Barak, ba isso né e ba tentar tomar muito obrigado. Ya, obrigado para Sua Excelência Presidente da Autoridade Município Bobonaro, e pela fona ali a forma Arakba Itauto. Tu irmãe ao convida a Sua Excelência Presidente AMT, Senhora Erguelina Fernandes Alves, para ter o tempo a entrega. Sua Excelência Ministro Coordenador Assunto Econômico, Engenheiro Joaquim de Amaral, Sua Excelência Diretor Executivo SERVE-IP, Sr. Florencio Sánchez, Sua Excelência Presidente Autoridade Município Bobonaro, Sr. Ernesto Barreto de Oliveira, Diretores CIRA UCI nível nacional no MOSE municipal, Comandante de Polícia, membro AMTEL UCI município São Rua, no Conselho Executivo, no convidado estômago Macau respeita. O Lug Nanaim, Associação Empresarial das Mulheres Timor-Leste Nianara, a cara que estou agradecer a Mamaroma a oportunidade no serviço mútuo, nebe bel halal, o serviço de registro e verificação empresarial SERVE-IP, Liliu atu formaliza, no legaliza, malo que empresário ser no negócio e a programa registro móvel. Objetivo se serviço né, atu faz informação que socializa procedimento roto, de registro negócio, recolhe dados no registro sistema SICTA, a foi continua a distribuição certificado negócio, a nessa andalan atu formaliza, no legaliza negócio sira a nível municipal ou a nível aldeia. Formaliza negócio que a micro e pequenas empresas sira, liu para setor informal, nebe durante ne sustenta a economia nação, ao mesmo tempo halo a expansão da AMTEL e a município São Lourenço Rua, inclui Raioa. Serviço mútuo que dane baseia ba memorando de entendimento nebe halo entre AMTEL e SERVE-IP e a desde agosto de 2019, com a relativa à promoção das mulheres na área empresarial e do desenvolvimento econômico de Timor-Leste, nebe cobremos programa Registro Móvel, além de programa Empoderamento da Fetocira Selo, nebe halau ona desde Tinan 2018. Claro que também a pandemia global COVID-19, mas quase Tinan Rua AMTEL serve, IP la halau programa hamutu. Mas be hoje, o programa idane nessa fase inicial, atu hamanas no hahuhika serviço mútuo e empoderamento feito e economia deve mais ser base fundamental para a criação no existência interna desde Tina Sanulure Sinha Liba. Convidamos a Macau respeita. Karik busuk perguntas e a maluk siralet kata tambah sama AMTEL hola party e a programa idane. Nobel hamusumos
mal entendimento. Mas bem, nuda presidente AMTEL, Hakarakato Kata, Hanesang membro Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Associação Empresarial das Mulheres Timor-Leste, nuda Associação Empresarial da Nebehari, o Cifeto Empresária Timorense, a tua livre aspiração, no empoderamento e vida economia, pode independente economicamente, no contribuir para a família, na nação Timor-Leste. A MTL fier kata, dalang ida takbit feto e a vida economia, maklihu si área agricultura no turismo, pode liga sirani negócio husi nível nacional, to ia área rural, liu si sistema cadeia de valor. Também, crítico tebes, para a presença da MTL no município, atusai no mecanismo, onde liga feto sirani negócio, também ami fiar kata, feto ida ni negócio, si hakbi feto selo ni negócio. Hoje, ita halal lançamento do programa Registro Móvel, liu si oportunidade irane, hakarak hatoba parabéns, parabéns para o serviço dia que nebe hatudo hosi coordenador serve no equipa hosi município Sanuluresin Rua, namos parabéns para Honibin Sira, Mana Olivia, Mana Nora Ribeiro, Mana Didiana, Mana Jacinta, Mana Eza, Mana Alexandrinha, Mana Ana Borges, Mana Emerência, Mana Diana, Mana Miralinda, Mana Maria, no Mana Noia Esmeralda, nebe hakarak fosir ni tempo, no husik sir na família, atu rola parte e missão e Nudar kultura AMTL yang ona katak ami voluntário no hakara sainain no autor hodi hola parte ya desenvolvimento nação nian no desenvolvimento negócio ami nian no ami feto maluk siranian tamba sela os ami setang sela os agora banhira tang malu coordenador no representante AMTL e município Sanuluresin Rua loron tolu nia larang ona itabosira dedica a lauto aldeias atu socializa procedimento sira resisto para resisto negócio. Ita tudo ni comitimento bot. Atu apoio ita ni negócio na insira nebe nunca iha bibang. No conhecimento atu resisto sira ni negócio. Liu basira negócio que no setor informal sira nebe sai espinha dorsal da economia nação nian mai be dala ruma la reconhece no la rejeta. Setor informal idane setor idanebe domina husifeto. No setor idanebe sustenta ihan. No pangfang ida ba família nunca falta homos lápis o caderno ba uang sira. Sempre ia atau apoio sira. Ita bot sir ni serviço valor tebes. Atu formaliza maluk sir ni negócio no suka Timor Oanik bid no contribuição ba desenvolvimento nação idane. Hoje, ita foi halau lançamento. Se ia dalang no etapa slubukida, ita tem que halau atu completa a missão idane. Dalang senaro, no barreira sebara. Mas be, ho ita hoto ni comitimento no serviço hamuto, hafia e kata ita bele duni alcança o objetivo idane. Programa idane se promove no incentiva litam participação fetonian e a vida empresarial. Também Hodi estrutura, membros efetivos, fundador Tomac AMTL Ninara, hakarak agradece a sua excelência diretor executivo serve, Sr. Florencio Sánchez, a estrutura Tomac, nebe sempre foi apoio para empoderamento feito e a nível oi, inclui feito empresarial, no exemplo ida makatudo o ação loromohin. Hoi dane, me agradece a serve, para serviço mútuo que dane. Ao mesmo tempo, convidamos parte relevante sototo, stakeholder hotu, nebe mak ohi marca presença e a fatendane, sira nebe ho ami halona negosiação balu no sira nebe sidal, atu itoto lolo limang ba malu, ada hodidada feto maluk sira atu nebe ho simukit atu sai independente economicamente. Tamba ami a commitmento bot atu muda landscape setor privado Timor-Leste nia, nebe depende ba projeto público, sai setor ida nebe produtivo, dinâmico, no sustentável. Mas bem, a minha mesa clabele muda cenário e dané. A minha precisa ita bot sin limang atu for força no bit atu ami forte no kaira si hudataling ekonomia nação nian hanesang nação soberania no nação independente.
tambah lain hira ita bot sir hotu ia hanoi hanesa ho ami atau ita hola parte ia desenvolvimento idane mak ami convida ita bot sir atau envolve ang hamuto ita serviço atau alcança objetivo idane tambah slogan AMTL nian maka haunia missão alcança ita hotu ni mehi envolve ang sai forte no halo mudança. Obrigada. Então, obrigado a senhora presidente AMTL, senhora Evelina Fernandes Alves, neve mafona de Fuambadak, hanesang feto neve mag envolve ang setor ekonomia nação niang laos de município dele mag envolve mag feto sira neve mag area rural se atubela hasai sirania promove sirania serviço ruralnya dari datang obrigado. Tuir palmai hau convida Sua Excelência Ministro Coordenador Assunto Econômico Senhor Engenheiro Joaquim Amaral atubela for discurso ka de Fuambadak Baitoto. Falta no tempo a entrega. Ao mesmo tempo, lo que no lança para registro móvel e a município Bucar, no território Toma. Ao respeito a senhor presidente e autoridade do município Bobanaronia, com estrutura Tomac, ao respeito a diretor executivo Serve, com estrutura Tomac, diretores gerais Sira, diretores nacionais, diretor executivo da Agência Autônoma Sira, inspetores a FAESA, presidente AMTL Roninia Comitiva Tomac, convidado Sira Roto, Lírio representante, comandante polícia município Bonaro, com estrutura, vai convidado Sira selo caricala temida pruida, ao respeito e ao bom dia vai te bot Sira. Uhin ita hotu mai hane assistitan cerimônia lançamento registro móvel by empresário Sira. Ne esforço botira usi projeto reformas lubukida nebe governo halo atau facilita hari ambiente negócio de nebe atraente atau bele setor empresarial timorense beliha viva halau sirne atividade. Também maka awakar aproveita a oportunidade ne baia senhor diretor executivo Serve, ba presidente AMTL, ba parceria nebe itabot sirahari hodi fo sucesso baia lançamento registro ne nunemos AMTL rola papel importante de hodi socializa informação atau itania empresário timulan sira liu basira feto sira atau aproveita a oportunidade de registro sirnia companhia idane momentos importantes teves nebe atudo órgão estado sira liu agência sira nebe responsável com a atividade econômico hare ona feto organização empresarial feito nessa componente importante ida atau promove e tem desenvolvimento da economia. Ba idane aune parabéns para parceria idane. Ba senhor presidente autoridade do município Bobonaro, vai te buat nia liderança, ia tina ida ikus te buat nia liderança. Ia progresso lubuk buat ida nebe ita hotu assiste. Liu foi sucesso vai programa governo ida maka distribuição cesta básica a primeira fase e a segunda fase. Eu quero aproveitar a oportunidade né, o governo central em Nara encoraja, foi parabéns vai ter boa liderança. Hanessa e todo atene registro móvel importante ter para saída para ita atu bele
hatene lolos itene número empresários sira makhalo atividade econômico e itene rai. Itene nação barak liu itene atividade ne informal mak se barak. La resisto mak barak. Ita foi hatene situação ainda ne quando ita soro crise Covid nebe liuba. Nebe governo Hanoi kata Covid ne afeta teve atividade econômica e railaran. Então precisamos atu tulung itania empresário sira atu bele sobrevive e a situação difícil onde continua na fato halo sir na atividade e la bele despede o halo PHK basirania staff sira. E situação ne ita soro kata difícil ter atu heta número companhia ser nebe resisto atu ne programa nebe lau lalais lau tuir tempo nebe ita trasa. Então ita até kata ita persetempo ida tangkarik atau hodi halo resisto baia itanya setor informal lubu kida nebe ita merece protege estado atau protege sira mas be sira ni resisto la iha. Então se nessa ne situação difícil nebe ita nação hasoro lilio ita setor privado sira hasoro ita atau halo medidas governo halo medidas ser nebatu tulun sira como dados em ladung iha, então medidas em lori tempo lubu kida foi bela aplica. Tambah ne maka registro sira uhin ita tuahu lança importante teve atu ita formaliza itania atividades econômico iha Timor. Tambah ne husu ba iha comunidade empresarial timorense hotu nebe halo atividade econômico e Timor wansira favor coopera. Tamane benefício vai parte ruoto. Governo iha dado de certo e mahira mahalo atividade, economia ne circula halnusa, ho valor hira. Quando iha susa Roma e crise Roma, o insa governo atupoti medidas, quando iha dados, governo bele desenha medidas ne ho apropriado. Isso é importante para parte rua, pelo menos de benefício, liu, se a atividade econômica e a oportunidade do governo, bele protege sira, também medidas, também dados ne iha. Também é importante ter colaboração, o se timuran hotu nebe halo atividade e área econômica, atividade de negócio, atividade de investimento, com escala hotu atau coopera hak basic amai servem estabelecimento roto e município sanulu resin tolo inclui Atauro atau bele regulariza resista e minia atividades econômico. Isso é importante também hanesa infosai desenvolvimento mundo ne começa lá ola lá liutan italah covid ne liu mundo muda buat lubuk buat ira. Também a Covid aprende buat barak. O insight bele halo lalao, lá movimento, mas bele contato ser na ia na fati para atividade bele mínimo bele funciona. Então ita opta ita hili atividade eletrônica, liusia via eletrônica online, digitalização. Agora e mundo selo que maculeu na economia digitalizada. Ita mesmo irane sei doku ituan mas be como itani economia na lausa economia de isolado ita halo economia ia ligação com o mundo também tem que hatoman habituaan atau bela aproveita facilidades eletrônicas ser nebeia onde halo itani atividade negócio ne opção ida atau bele companhia ser sira bele sobrevive. Atau halo marketing telah persu halo marketing manual. Halo comercializa ita buat serne produto, comercializa, promove ita buat serne companhia, se ita buat sira bele usa ICT, informação, tecnologia, comunicação, bele comunica, bele promove, bele projeta ita buat serne companhia através de tecnologia, informação de BIA. Atau ne mundo hoto bele acesso vai tabot sernia profile companhia ita bot ser produtos ne hakarak pa
não temos atividade social sira selo. Tá mundo agora, mundo tecnologia, é uma colher ona e a revolução é uma colher ona 4.0. O desenvolvimento net estamos na 4.0 atau na 5. Não temos tecnologia telemóvel sirne, na fusu atau bele liu comunidade empresarial sira hareu na trem ida ne anessa dalang ida atau bele halau itene bot sirne atividade econômico. Também maka programa ida ne governo desenha atau taka lacunas ida antes de tambah iha registro online. Ita se bato ia fase ida ne. Mas be antes ne governo taka fase ida ne manual nebe ita bot sira makmai ita halo oinsa governo ho ninia equipa sira buka meu soto hodi hak basic ba ita bot sira atau bele halo registro ho cooperação usi AMTE hi homos cooperação usi autoridade sira hoto autoridade lilu autoridade municipal sira laoset presidente autoridade município governaro tambah registro ne se opera se halau iha município Sanul Racintolo, incluindo Atauru, também papel, presidente autoridade Sira, presidente posto administrativo Sira, nai serviço Sira, importante teve e momento Sirne atu Itahamutu, regulariza Itania, Timoruan Sira, nebe halo atividades econômicas. Também a cooperação é importante teve papel Itahotu, hansa agente do Estado e tem obrigação a foi informação na to baia e tinha cidadão sira a tu bela aproveita facilidade ser nebe Estado lança importante tebes baia Timor a tu reta setor empresarial nebe forte hanese tene governo tau fier baia e tinha setor privado atau sai nessa parceria ida neve forte atau ita dudu acelera ita desenvolvimento ne também maka governo ia nina preocupação ia ni programa de importante maka tu hari ambiente negócio ida neve dia atau favorece ita nia setor empresário timorense bele cresce bele morisi bele heta oportunidade atau sai nain autor importante para o desenvolvimento da economia timorense. Selain programa lubu kira nebe governo desenha, governo planeia, aloca osan ne sai baliur. Ita ne problema atual nebe ta soro maka ita ne produção no produtividade ne ki. Ida ne anessa alarma ida baita ita hare quando crise COVID tinha rua bakoto ita bele osa ita mo susar atau sosa sasa mais silio tamba crise na afeta nação todo o mundo siramos reserva atau fan tamba siramos tem hareba ia sirania interesse nacional e idane tem transforma desafio idane nessa potencialidade ida atau hari desenvolve dia kliutan itania setor produção nacional. Governo liu si medidas lubukida nebe 2020 forte to agora se continua. E 2020 com hasoro Covid e março também tenerai, mas agosto governo decide introduz plano recuperação econômico. Kata que tempo susa o insa governo ia plano ida atau resgata lori e treinação saiu situação economia de nível difícil e programa né curto prazo médio ou longo agora curto prazo nina medida ser nebeita ita adopta tempo neva ida maka apoio setor empresário sira ida maka apoio ita cidadão sira atau bela iha acesso baihan iha medida sira apoio ita cidadão atau acesso baihan agora se continua cesta básica também depois de Covid ne liu insegurança ihane